Argentina registrando números expressivos no número de infectados e número diário de mortos pela Covid-19. Informações com a Giovana Debur. Boa tarde, Ronald, Zaidan. A Argentina registrou ontem um recorde diário de mortos pela Covid-19. 429 argentinos faleceram em um dia só. No total, o país já tem 13.482 vítimas fatais da doença. Esse é o número mais elevado desde que a pandemia atingiu o país sul-americano, que mantém medidas de confinamento desde o dia 20 de março, embora com uma flexibilização gradual por cada região. Segundo o Ministério da Saúde do país, o total de casos chegou a 640 mil, mas também com 508 mil recuperados, e essa é a notícia boa. As províncias com maior número de casos são Buenos Aires, Santa Fé e Mendoza. Na cidade de Buenos Aires, a quantidade de infectados diminuiu, chegando em 678 casos. A capital argentina inicia nesta semana uma nova etapa de flexibilização, com autorização de funcionamento de restaurantes com espaços externos e obras de construção em etapa final, entre outras atividades, serão permitidas. Segundo o relatório oficial, a ocupação das UTIs é de 60% em nível nacional e de 65% na região metropolitana de Buenos Aires. Ronald. Obrigado, Giovana. As decisões do governo vieram num momento de popularidade alta, porque foi logo depois deles assumirem, né? Alberto Fernandes assumir com a Cristina Kirchner nessa dupla que venceu as eleições. E um grande apoio da população. Mas aí o tempo foi passando e as pessoas foram saindo de casa e os números são bem preocupantes, né, Zaidan? Muito preocupantes. E outra coisa, né, Ronald? É claro que quando se fala em Argentina, a província de Buenos Aires tem a maior parte da população argentina. Há uma concentração muito grande, né, em Buenos Aires e nas cidades ao redor ali. A grande Buenos Aires e a província de Buenos Aires, né, que é como um estado. Então, embora nós tenhamos 60,3% de ocupação no país e na região metropolitana de Buenos Aires, 65,5% de ocupação das UTIs, há hospitais importantes onde já não há vaga, já não há leito disponível em UTIs. E, ao mesmo tempo, além do cansaço, né, que o confinamento trouxe, o isolamento, vamos dizer assim, há uma insatisfação crescente com a crise econômica, que não começou com a pandemia, mas que obviamente se agravou. Então a Argentina tem hoje uma situação econômica muito ruim, uma recessão, e ela já estava contratada nesta recessão, mas se agravou com a pandemia, e sair dela ficou mais difícil com a pandemia. O governo escolheu o isolamento radical, num momento inclusive que, ao contrário do Brasil, o Congresso não pôde se reunir, porque não havia reuniões virtuais, sessões virtuais, e também o Judiciário, que entrou em recesso, um recesso extraordinário. Então o Alberto Fernandes ficou sozinho ali no palco, né? E teve apoio no começo, inclusive na comparação com a atitude de outros governos da região, inclusive no Brasil, mas veio o cansaço com essa situação e o agravamento muito forte da situação econômica, que haveria. A crise econômica haveria com ou sem pandemia, mas é claro que a pandemia tornou muito mais grave a situação na Argentina. A Argentina tem problemas com sua dívida, é uma dívida majoritariamente em dólares, diferentemente da nossa, que é majoritariamente em moeda nacional, ou seja, em real. A Argentina tem sua dívida majoritariamente contratada em dólares, inclusive dívida com credores internos. E estes credores internos foram surpreendidos com uma moratória, não é? Uma suspensão técnica de pagamentos, é uma moratória. E este sinal, embora não tenha havido a decisão de uma moratória com credores externos, foi um sinal ruim para um país que precisa muito de dinheiro novo, precisa de crédito do sistema internacional, e esse crédito ficou muito mais caro. Então agora quem se dispõe a emprestar para a Argentina está querendo prazos menores e juros mais altos. Então a dívida, uma dívida nova para a Argentina vai significar contratos terríveis, porque com prazos menores para serem pagos, para serem resgatados os títulos emitidos e com juros mais altos. É o risco Argentina, não é?
E, ao mesmo tempo, a ausência de dólares na praça, a carência de dólares. E isso, claro, significa, oferta e procura, significa uma desvalorização brutal do peso em relação ao dólar. Houve alguma recuperação em alguns momentos deste ano, inclusive em relação ao real, porque o real também teve uma desvalorização forte, mas o fato é que a Argentina carece de dólares e numa economia que se acostumou a informalmente dolarizar preços. Você não tem como no Equador a moeda é o dólar, né? O Equador abriu mão de sua própria moeda, a moeda é o dólar. Na Argentina não, a moeda é o peso, porém os preços são dolarizados, inclusive é comum nas ruas das grandes cidades argentinas que o sujeito olha numa vitrine ali de uma loja de sapato e o preço está em dólar. Porque tal foi o desgaste da moeda local ao longo do tempo, dos últimos tempos, que as pessoas já não confiam em colocar um preço em peso e depois vender a mercadoria por um preço inadequado. Então colocam em dólar. Não é? É claro que o pagamento é feito em peso mediante conversão. Assim como reais são aceitos mediante conversão. Não é? Mas a situação econômica da Argentina, do seu parque industrial e até dos seus produtores agrícolas, que vivem as turras, como viviam com Cristina Kirchner e agora com Alberto Fernandes, por conta de impostos e também por cotas de exportação. O governo, para evitar o risco de desabastecimento de alguns produtos, estabelece cotas de exportação. Então, a Argentina, na verdade, é uma crise que se arrasta há muito tempo, né? É um país que foi muito rico para os padrões sul-americanos, saiu da Segunda Guerra como grande fornecedor de alimentos para uma Europa que tentava se reconstruir. Depois, a legislação peronista acabou trazendo problemas fiscais para a Argentina. A ditadura só piorou as coisas em todos os sentidos. Uma das ditaduras, né, a mais cruenta, que foi a de 76 a 83, né, que teve como que ficou mais tempo no poder o Videla, Jorge Rafael Videla, uma ditadura que, além de sanguinária, foi corrupta e incompetente. O governo Alfonsín, na redemocratização, entregou o cargo para o eleito Menem antes do prazo, porque a inflação estava lá em cima, ele não conseguia controlar. O Menem fez algo parecido aqui, que o Brasil depois, em certa medida, copiou, né? Que foi a dolarização dos preços, e ele fez então o curralito, e aquela paridade forçada por decreto entre peso e dólar. Depois veio o curralito impedindo as pessoas de sacarem, e aí houve uma desvalorização tremenda do peso, governos incompetentes se sucedendo, até que agora a crise de novo é muito grave, não só econômica, mas social. Houve um grande empobrecimento da população argentina e com dificuldades de ter dinheiro para investimentos e também para o próprio enfrentamento da pandemia. É um quadro muito difícil. A Argentina, claro, ela tem riquezas naturais, ela tem uma população que recebeu educação ao longo de décadas aí e, portanto, tem capacidade de se recuperar, de se reinventar, de achar soluções, mas os governos não estão sendo capazes, né? O próprio Macri, que prometia romper com a ideia de tabelamento de preços e com a ideia de intervenção brutal do Estado na economia, no final das contas, sem saber para onde ir, também escolheu tabelar preços, também escolheu o velho caminho que o kirchnerismo já adotara antes. A Argentina tem saída, porque é um país potencialmente rico, mas os problemas são gigantescos, são muito graves. Ronald.